Oi, Aline. Vamos lá começar mais uma live. Esperar mais um pouco para o pessoal chegar. Hoje a gente vai falar sobre histórias agoniantes, desesperadoras, agonizantes. Tudo que dá para pensar em histórias que sejam desesperadoras. Essa que é a ideia. Esperar o pessoal entrar. Hoje eu separei aqui uns livros, acabei separando 4 hoje, em vez de separar só 3. Vou colocar um de vice. Um dos livros vai ser vice-livro de histórias agoniantes. Oi, Leila. Vamos ver quem vai entrando e a gente já começa. Hoje a gente vai falar, na verdade, de histórias que se a gente escrevesse um livro sobre a época atual, a gente também poderia fazer uma história agoniante, uma história agonizante. Vai ter alguém, né, que vai escrever um livro sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre confinamento. Alguém vai escrever sobre isso e vai entrar nessa lista aí dos livros agonizantes, com certeza. Esperar mais um pouquinho. Nossa, gente, meu cabelo, senhor amado. Oi, Dona Maria Helena. Dona Maria Helena tá sempre por aqui, minha sogra querida. Oi, Fer. Tá sempre ouvindo aqui. Quero saber quem vai conversar comigo hoje para falar sobre essas histórias agoniantes. Vou começar falando para vocês sobre alguns livros. Quando eu pensei no tema dessa live, eu pensei num livro específico, que é o primeiro livro que eu vou falar para vocês, que para mim é o livro mais angustiante de todos os tempos, assim. Então eu acho que se vocês não leram, vocês vão depois concordar comigo, se vocês acham que esse é um livro agoniante também. Mas foi o primeiro livro que me veio à cabeça. Quando eu comecei a pensar nos temas das lives, sempre que eu pensava em algum tema, eu pensava sobre um livro específico, né? Era essa a ideia, assim, tem um livro que se adapta exatamente a essa live. E o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é o, o que eu pensei primeiro aqui para essa live. Então, eu vou começar, Evelyn, Maria, Deb, tudo bem? Todos entrando aqui, legal. Vamos começar, então. A gente vai falar hoje sobre histórias que agoniam a gente. Aquelas histórias que a gente começa a ler e daqui a pouco aquilo vai dando um nervoso, aquilo vai dando um estresse e você quer terminar logo para você saber como que termina o livro. E às vezes ele termina até mais agoniante do que ele se mostrou na na sua narrativa, né? Então a ideia de hoje é falar sobre isso. O primeiro livro que eu queria mostrar para vocês, eu separei aqui, não tenho nenhum deles em papel, então eu vou mostrar a capa aqui, como sempre. O primeiro livro é esse daqui, Angústia, do Graciliano Ramos. Alguém já leu esse livro? Alguém conhece? Normalmente, quando a gente fala do Graciliano Ramos, a gente fala de histórias agoniantes, assim, né? O Vidas Secas, por exemplo, é um livro de uma agonia só. Mas o Vidas Secas é o livro mais conhecido dele. E esse Angústia é um livro um pouco desconhecido, assim, né? E eu acho até um livro melhor do que Vidas Secas, né? Eu sei que isso é uma heresia falar, porque Vidas Secas é um clássico, mas o Angústia é um livro que eu acho que assim, fica muito evidente toda a,
a maestria narrativa do Graciliano Ramos, né? Então, é um livro que conta a história do Luiz. O Luiz é um funcionário público, e esse funcionário público, ele tem uma vida horrorosa, né? Assim, nada dá certo para ele. Ele é bem o estereótipo, assim, daquele funcionário público que não vê muito sentido no que ele faz, né? Que não é, obviamente, a lógica de todo funcionário público, mas o Graciliano Ramos trabalha muito com esse estereótipo do funcionário público. E o Luiz, assim, ele trabalha numa repartição e ele tem o principal triângulo de personagens do livro é o Luiz, a Marina e um outro personagem que, eu não me lembro o nome dele agora, mas eu já vou achar para vocês, que é, na verdade, o antagonista da história, né? Não sei se dá para dizer muito que esse livro tem um antagonista, porque o próprio Luiz, ele é um antagonista de si mesmo, assim, dá para dizer. Ele é, ele é um cara que se sabota, então dá pra dizer que ele é o antagonista dele, né? E passa, né? Então, essa história é narrada em primeira pessoa pelo Luiz da Silva, que é esse funcionário público de 35 anos. É, e junto tem a história da Marina. E deixa eu ver se eu acho o nome do outro personagem aqui. Ixi, tá bem incompleto esse que eu peguei. Que é, assim, o pior dos personagens. Ele podia estar na lista dos meus... Oi, a minha mãe entrou. Ele podia estar na lista dos meus personagens odiados. O terceiro personagem do Angústia. Eu já vou achar o nome dele aqui. Que é... Segundo Alves, Luiz da Silva. Dura a gente não achar, né? A gente não lembra o nome das pessoas. Julião Tavares é o nome do personagem. E o Julião Tavares podia facilmente estar na lista dos personagens que eu odeio na literatura, porque ele é muito escroto, é um cara assim insuportável e ele representa a elite no Angústia. Então ele é o cara, ele é o cara que manda no Luiz da Silva, né, que é o personagem principal, esse funcionário público. E o Julião Tavares é um cara rico, é um cara teoricamente bem sucedido, tal. Basicamente ele é bem sucedido porque ele tem grana, é isso. E o Graciliano Ramos, ele sempre traz, né, essas críticas, assim, de luta de classes, ele sempre traz a crítica de mostrar a elite, mostrar as pessoas oprimidas, tal. Isso também tá em Vidas Secas, né, muito evidente. Mas no Angústia isso aparece no meio urbano. O Angústia, inclusive, faz parte da obra do Graciliano Ramos, da obra dele que se passa no meio urbano e não no meio rural, como é o caso do Vidas Secas, né? É a fase rural dele, e o Angústia é a parte em que fala sobre o meio urbano. Então esse é o triângulo da história, né? A Marina, o Luiz da Silva e o Julião Tavares. E como a história é narrada em primeira pessoa, a gente tem sempre o ponto de vista do Luiz, né? Desse funcionário público, desse cara que tem uma vida meio ferrada, tal. E ele, eu vou contar pouco dele, senão eu vou dar spoiler, né? Mas ele se apaixona pela Marina. E a Marina, gente, é uma... Eu nunca vi... não é nunca vi, é exagero. Mas é muito difícil você conseguir ver uma descrição de personagem feminina que te aguce tanto os sentidos, assim. Você acha essa mulher maravilhosa, né? Quando você vê a definição do Graciliano Ramos. Você pensa assim, qualquer pessoa se apaixona por essa mulher. E, obviamente, os personagens ali, o Luiz se apaixona e o Julião Tavares, teoricamente, também se apaixona, mas não é, digamos, amor de verdade, né? Livro não tem spoiler, é bem isso. Mas, para quem chegou, então, eu tô falando desse livro aqui, do Angústia, do Graciliano Ramos. E aí, o que acontece? O Luiz, ele começa a narrar a história dele. A vida dele, que é uma droga, né? E você começa a se angustiar com a vida dele. Você começa a pensar assim, reaja.
procure outra vida, vá fazer outra coisa, né? E daqui a pouco você vê que ele está se afundando cada vez mais. E quando ele se apaixona pela Marina, aí é que o bicho pega de vez, né? Porque obviamente tem ali uma relação também com o Julião Tavares. E o Julião Tavares tem grana. E a Marina é uma pessoa que, né, vai atrás de cara com grana. Então o Luiz, para ela, é um fracassado. E aí essa história, ela só vai piorando dentro dele. Então dá pra gente dizer assim que é um livro muito psicológico. Porque se a gente for pensar na história, no enredo, é um enredo basicamente comum. Ah, é a história de um funcionário público, um cara ferrado, uma história de uma vida ferrada, que ele não sabe o que fazer, ele se apaixona por alguém que não se apaixona por ele, e tem um cara ricão lá no meio que acaba ferrando com a vida dele mais ainda. Teoricamente, se a gente for pensar, a narrativa é uma narrativa muito comum, né? Mas qual é a grande diferença do livro? Primeiro, a narrativa do Graciliano Ramos, né? O jeito que ele escreve. E segundo, o fato de ser em primeira pessoa. Porque como ele é em primeira pessoa, a gente vai, o tempo inteiro vai sofrendo junto com ele, né? Então você vai sofrendo, você vai se deteriorando junto com ele, você vai olhando, você vai percebendo que ele está enlouquecendo. E aí chega um momento da história que você tá. É exatamente o nome do livro, você está angustiado demais. É uma angústia a história inteira. E o final é mais angustiante ainda, né? O final eu não vou contar mesmo, né? Pelo amor. Mas é um livro, assim, que foi o primeiro que eu pensei quando a gente pensou nessa live de histórias agoniantes, né? É um livro que realmente te dá muita angústia. É um livro, assim, que quando acaba a história você sai dele meio depressivo. Isso é super comum. Quando termina de ler o livro, você fala assim, meu Deus, que mundo horroroso, tal, né? Às vezes a realidade faz isso com a gente também, mas esse livro ele tem essa característica. Então é uma narrativa que te leva para essa angústia o tempo inteiro. Não teria um nome melhor para esse livro, não teria um nome melhor para essa história, assim. É muito, muito desesperador. Ai, que bom que deu vontade de ler, porque minha intenção nessas lives é justamente essa, que vocês peguem o livro, né, querendo ler. É emocionante, assim, é um livro que te desespera e é Graciliano Ramos, né, gente? Graciliano Ramos é o tipo da coisa, assim, que não dá para ser ruim. O próximo livro que eu vou falar é esse daqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Bom, esse livro, ele é um clássico, né? Vocês já devem ter ouvido falar, às vezes é daqueles livros que a gente pensa, esse livro eu tenho que ler, ele faz parte dos grandes clássicos, ele faz parte daqueles livros que você tem que ler antes de morrer e tal. O Dostoiévski é tudo isso, a gente realmente tem que ler antes de morrer, né? E o Crime e Castigo é um dos livros mais famosos dele, porque conta a história do Raskolnikov, né? É o personagem principal. E o que eu vou falar agora também não é spoiler, porque vocês sabem isso logo no começo. Ele comete um assassinato, né? Só que todo o restante do livro é um livro que você percebe que o personagem principal não consegue viver com aquilo, né? Não consegue viver com aquele crime que ele cometeu. E aí sim, esse livro aqui, se a gente falou que o Angústia, do Graciliano Ramos, é um livro que é bastante psicológico, o Crime e Castigo é psicologia só, né? Assim, porque o tempo inteiro, toda a narrativa, toda a descrição dos personagens, a descrição das situações, tudo faz você ficar cada vez mais agoniado com a história do personagem principal que literalmente não consegue mais dormir, pôr a cabeça no travesseiro por conta do crime que ele cometeu. O crime que ele comete é muito no começo da história, então a gente fica sofrendo o resto da história, né, com ele.
E aí ele fala muito assim sobre sentimentos. É um livro que cita muitas questões religiosas. Isso é muito legal do Crime e Castigo também. Existem vários momentos assim que o Dostoiévski pega e comenta assim, né, questões que religiosas que vão interferir no pensamento do personagem principal, para daí ele entender se ele vai conseguir conviver com aquilo ou não, assim. Então, é um livro meio desesperador, assim. Eu lembro que quando eu li, e faz pouco tempo que eu li esse livro, é, não é um livro que eu li, assim, logo no começo da minha vida de leitora. Sempre estava na minha lista, né, ler Dostoiévski, e depois que você começa a ler, daí você quer ler vários outros também. Depois eu li o Jogador, enfim. E, e assim, você vai sofrendo junto, porque toda a descrição das cenas e da situação é uma descrição que te agonia. Porque você não sabe o que vai acontecer com o personagem principal. E é um livro que você não sabe muito o que esperar. O Angústia, do Graciliano Ramos, você meio que espera aquele final, apesar dele ser um final bastante agoniante, assim. Mas é um final que é um dos finais para a história que você imagina. No Crime e Castigo, não. Você não imagina aquele final, você não imagina aquilo que vai acontecer. É, E aí, quando acontece, você se surpreende, daí você se angustia mais ainda. É emocionante, assim, ler o Dostoiévski é uma prova de que é possível causar sensações físicas em você de algo que você lê. Que a gente chama isso na literatura, isso é uma figura de linguagem, né? Sinestesia. Quando um livro é sinestésico, que significa assim, você sentir fisicamente as coisas. Você lê algo e você sentir cheiros, você sentir dor, né? Você sentir agonia. Então, quando você sente essas coisas físicas, assim, a gente diz que essa é uma história, é uma narrativa sinestésica. E o Dostoiévski é de uma narrativa sinestésica absurda, assim. Então a gente acaba, né, se envolvendo muito com isso por conta disso. É, a Aline diz que ama esse livro e que tem que ler tomando vodka, verdade. Quando você toma vodka fica melhor ainda. E a Evelyn diz que, nossa, totalmente, uma vez eu quase vomitei no ônibus. Com esse livro aqui, Evelyn, ou com outro? Porque existem livros que fazem a gente, né, sentir isso, assim. Outra vontade, tá gerando angústia pela falta de tempo de ler todos. Ai, Vanessa, não é isso que eu quero causar em vocês, né? Mas eu quero, sempre nessas lives, fazer com que vocês coloquem mais um livro na listinha. Essa que é a ideia, assim, né? Para que a nossa lista fique sempre grande, assim, pra gente sempre ter o que fazer, né? Isso que é o importante. O William diz que sentiu isso lendo Vidas Secas, imaginando aquela vida árida, sofrida. Ai, chorei com a morte. Certeza que a gente chora com a morte da baleia, né, minha gente? A história de Vidas Secas é a baleia. Ai, gente, se vocês nunca leram, acho que eu não vou mais falar mais nada, senão eu vou dar spoiler mesmo. Mas, assim, quando a baleia. Toda a história da baleia é uma história muito triste, né? A baleia, que na verdade é um cachorro. Leiam Vidas Secas também, porque ele é extremamente triste e muito sinestésico, né? O Angústia também, eu acho que todos os livros de hoje são muito sinestésicos, assim, a gente sente coisas físicas mesmo ao ler, né? Um outro livro que eu separei aqui para vocês, nossa, esse é bem sinestésico também, que é Enclausurado, do Ian McEwan. Nunca sei falar direito o nome desse autor. Ian McEwan. Ele é, ele é norte-americano, ou londrino, acho que é norte-americano. E ele escreveu Enclausurado, que é a história. Será que eu conto? Não, vocês descobrem isso logo no começo. O narrador do Enclausurado é um feto. Ele conta a história de dentro da barriga da mulher. E acho que se eu contar mais eu vou dar spoiler, mas enfim. Bom, já dá para pensar, né, que ele é um livro agoniante pelo nome, Enclausurado. E realmente o narrador está enclausurado, ele vê um monte de coisa acontecendo e ele não pode fazer nada. Ele vê muita coisa errada acontecendo e ele não pode fazer nada, porque ele sabe que ele está ali dentro, né?
Dá até uma claustrofobia, né? A Aline falou, credo, nunca vou ler esse, dá uma claustrofobia. E aí, quando ele vai contando, né? Quando ele vai explicando as situações pelas quais ele passa vendo o que está acontecendo, você vai ficando cada vez mais agoniado, porque você percebe que ele é totalmente inerte, né? Ele não interessa o que ele vê, não interessa o que ele acha que ele tem que fazer, ele não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque ele é um feto. Então, assim, é muito agoniante essa história. É, Deixa eu ver, o Luiz Felipe diz que tá lendo Vidas Secas, é incrível, incrível mesmo. Tem um que se chama O Preço do Passado, sobre a ditadura. Tive uma crise de choro e não consegui terminar. Sério, Gurian? Eu acho que eu nunca cheguei a livro que eu tive crise de choro e não consegui terminar. Eu já tive crise de choro em vários livros, mas acho que consegui terminar. Não sei se eu não consegui. Acho que eu consegui. E a Maria Carolina diz que se a gente for falar de livros não ficcionais, tem Hiroshima. É muito difícil de ler, pesadíssimo. A gente vai ter, gente, uma live de livro-reportagem. E já estava na lista o Hiroshima. O Hiroshima a gente vai falar dele. Nossa, Hiroshima é totalmente sensorial, né? O Hiroshima conta sobre a bomba de Hiroshima, né? Sobre o ponto de vista de sobreviventes. E então ele é não ficcional. E é verdade, a gente parece que sente, né? A gente ouve aquele silêncio, a gente sente o quente da bomba. É uma coisa muito pirada, assim, do John Hersey. E Hiroshima, minha pele queimava. Exatamente isso. Então, eu acho que esse é um que, com certeza, a gente vai falar de novo de questões sensoriais, né? De questões sinestésicas. Mas ele é não ficcional, né? Então, eu priorizo os livros ficcionais nas lives que são necessariamente, né, livros ficcionais, mas vai chegar uma hora que a gente vai falar de livros reportagens de histórias reais. Se eu não me engano, é até a próxima live de sexta-feira, depois eu vou ver direitinho qual é o tema, mas se eu não me engano, o William, que tá aí, podia ver pra mim, ele sabe de cor. Livros de histórias reais são sempre também bastante sensoriais, né, a gente sente aquilo. E um outro livro, eu falei de três já, né? Falei do Enclausurado, falei do Crime e Castigo e falei do Angústia. E aí eu falei que ia ter um livro a mais, né, hoje, porque eu fiquei muito em dúvida de qual livro escolher, sabe? De qual livro pegar e tentar colocar assim aquelas histórias que mais me agoniaram. Mas eu queria falar desse daqui, que é O Pintacilgo, da Dona Tarte. Como vocês podem ver ali em cima, ele foi um romance vencedor do prêmio Pulitzer, se eu não me engano, em 2015, 2016, uma coisa assim. E o Pintacilgo é sexta. Livros com histórias reais é sexta. Então, ó, gente, sexta-feira a gente vai falar de histórias reais. Eu acho que, inclusive, gente, sexta-feira não vou falar só de três. Putz, vou acabar falando de um monte. O Pintacilgo que tá na fila ali, né? Então coloque ele logo para ler, porque ele é ótimo. O Pintacilgo, na verdade, é uma bíblia, assim. Quando você vê, eu li ele no Kindle, né? E o Kindle tem essa vantagem, né? A gente não vê o tamanho do livro. Mas o Pintacilgo é enorme, assim. Acho que ele tem mais de 500 páginas facilmente. E é uma história de um menino que a gente conhece ele criança ainda, criança pré-adolescente. E a história começa, também não vou dar spoiler porque está logo no começo do livro. A história começa com ele indo com a mãe dele até um museu, e esse museu sofre um atentado terrorista. E aí ele perde a mãe, né? Ele sobrevive, mas ele perde a mãe. E aí a gente acompanha a história desse menino o resto do livro. Então ele cresce, né? Ele começa a se relacionar com o pai, os pais são separados, ele se apaixona, ele casa, ele conhece pessoas, enfim. É uma história mesmo de uma pessoa, de um personagem, do início até o fim. Só que tudo começa nesse museu
E nesse museu tem um quadro que se chama O Pintacilgo. Esse é um quadro que existe de verdade. Eu até depois que eu li o livro, acho que nem foi depois, assim, quando eu ainda estava lendo o livro, eu fui pesquisar, né? Que quadro é esse, em que museu que ele tá, tal. É um quadro que existe. E a mãe dele gosta muito desse quadro. Tanto que quando eles vão pro museu, para esse museu, ele até conta, né, no comecinho da história que ele tá indo pro museu com a mãe. Ele fala assim: "Ah, minha mãe quer ir de novo no Museu X, né? A gente já cansou de visitar esse museu, tal. Aposto que ela vai querer ver o Pintacilgo, né? E aí ela vai, eles vão para esse museu, ela vai realmente na sala que tem o Pintacilgo e é quando tudo acontece. E aí ele consegue sair dos escombros, mas ele sai levando esse quadro. Ele sai sem ser visto pelas pessoas. Ninguém sabe que ele é uma pessoa que sobreviveu a esse atentado. Então, assim, ó, tudo isso que eu tô contando tá no começo do livro, tá? Não achem que eu tô dando super spoiler, porque tá tudo no comecinho. Você já sabe de tudo isso logo nas primeiras páginas. É, e aí ele sai desse museu com o quadro que é o preferido da mãe dele, porque ele se dá conta, né, que a mãe dele morreu, que ele não vai conseguir, que a mãe dele não vai sobreviver. Depois vão passando os dias e chegam pessoas para tirar os escombros do museu, tal, e a mãe dele não sobrevive. E aí ele tem essa lógica de pegar o quadro, assim, porque é meio que a lembrança que fica da mãe dele. Gente, só que esse quadro acompanha ele a vida inteira. E daí é angustiante, porque esse quadro vai criando várias situações para ele com as quais ele não consegue ele não consegue lidar. Ele não consegue lidar com a coisa de ter esse quadro, porque, lógico, chega depois de um determinado momento, sentem falta desse quadro, enfim, né? Mas esse quadro acompanha ele durante toda essa narrativa dele, né? Então você vai ficando angustiado porque em vários momentos esse quadro coloca ele em situações muito aflitivas. E é aí que tá a agonia dessa história, né? Não teria um nome melhor para esse livro, né? Pintacilgo, porque o quadro, dá pra gente dizer, inclusive, que o quadro é o grande protagonista da história. Não é nem o Piá, né? O quadro é o grande protagonista. Então, é um livro muito, muito massa, gente. Venceu o prêmio Pulitzer e não foi à toa, assim. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Ah, será que eu já li isso? Porque já tinha essa informação. Credo, spoiler da minha mente. Não sei, Aline. Pode ser que isso esteja escrito em resenhas desse livro. Porque, como eu falei pra vocês, essa história que eu acabei de contar não é uma história, não é um spoiler, né? Tá logo no começo. Então, as resenhas desse livro trazem isso, assim, trazem essa história de que ele sai do museu com o quadro, né? E ele não é visto. Então, eu li algumas resenhas que trazem essa informação. Aline, eu também acho que já li isso. Não me é estranha essa história. Aí a Evelyn diz: Nossa, já amei. Cleptomaníaco ele. Total, né? Total. Ana, nessa linha de atentado terrorista, tem algum sobre 11 de setembro para recomendar? William, nunca li nenhum livro que tenha o 11 de setembro como pano de fundo. Não mesmo. Eu sei que tem um filme que parece que é que vem de um livro. Um filme que é com o Tom Hanks. Ai, eu não vou me lembrar agora, hein? Se vocês procurarem aí, é um filme que o Tom Hanks é o pai de um menininho. Ai, como que é? Tem nome, tem olhos no título, uma coisa assim. Vou até colocar aqui, filme 11 de setembro do Tom Hanks. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. E esse filme que tem o Tom Hanks, que tem o 11 de setembro como pano de fundo, é um filme que era um livro. Então, mas eu não sei, eu só vi o filme. Eu nunca li livro que tenha o 11 de setembro. Chama Tão Forte, Tão Perto. Um menino de 9 anos perde seu pai no atentado de 11 de setembro em Nova York. Ele acha uma chave em sua casa e acredita ser uma mensagem de seu pai. Começa assim uma comovente expedição pela cidade para achar a fechadura que se abre com a chave. Não sei se vocês já viram esse filme, mas ele vem de um livro. Então, acho que isso é uma coisa legal. Mas eu nunca li livro com 11 de setembro. Se vocês tiverem algum aí para recomendar, eu acho que é legal.
Arquetípica essa história, mãe morta, saga, sobrevivência. Exatamente, é o arquétipo, inclusive, é o arquétipo do menino que só vive com a mãe, que vai ter que procurar o pai depois disso, e lógico, né, que tem todo um estereótipo do pai, é toda uma história muito louca, assim, do pai dele. É, e toda essa relação que ele tem. E dá muita pena, assim, porque o menino, nesse primeiro momento, ele fica totalmente órfão, né? Ele não tem contato com o pai há muito tempo. E daí, nessa dele ficar totalmente órfão, ele acaba ficando sob os cuidados de uns vizinhos, depois de tios. Então dá muita angústia isso, assim, porque você vê que o menino, ele já não era um piá muito que se encontrava no mundo. Aí acontece isso dele perder a mãe no atentado e ele com o quadro e tal. Você percebe que ele tá mais perdido ainda na vida, assim. É bem desesperador. Por isso que eu falei que é um livro agoniante. É, vamos lá, sei lá, Marina Credo, devemos ter falado nisso em algum momento. O Luiz Felipe diz que do 11 de setembro tem o Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer. Será que não é esse, então, da história? Porque tem um nome parecido, né, com o nome do filme, não sei. Opa, não conheci. Obrigado. Obrigada, Luiz, pela indicação. Também vou procurar. Esse filme é muito triste, não me lembro o nome também. É o que eu citei aqui. Então, aquelas que, né, vai lendo e daí vai descobrindo. É, exatamente, esse livro é o livro que deu origem a esse filme. Então, é o único livro, assim, que eu me lembro do 11 de setembro que deu origem a algum filme engraçado, né? Quase não tem livro-reportagem sobre o 11 de setembro. A gente vê muito documentário, né? Muita coisa audiovisual. Mas é verdade, tem pouco livro, né, sobre isso, se a gente for parar para pensar. Então, essa é uma indicação legal, assim. Eu acho que o filme é bem triste, né? Ele é ótimo mesmo, mas eu acho que o livro deve ser mais triste ainda, porque como sempre, né, minha gente, o livro acaba sendo melhor que o filme. Inclusive, segunda-feira, gente, eu vou fazer uma live com o Curitiba Cult, do Augusto Tortato, que vai ser sobre livros que viraram filmes. Então eles convidaram toda a letra, né, para fazer uma live. E segunda-feira vai ter live da gente. Acho que vai ser bem legal. A Vanessa disse que é a jornada do herói, exatamente, né? Toda aqueles passos, né? E é muito muito bem escrito o Pintacilgo, sabe? Acho que isso que é legal assim da história, porque a Dona Tarte, ela é uma escritora extremamente detalhista. Ela tem diálogos excelentes, o livro é cheio de diálogos, sabe? Então, eu acho que ele é ótimo também por causa da estrutura narrativa, então isso ajuda bastante. É, eu queria. Mandou o release para ele. Eu queria, gente, que alguém conversasse comigo sobre algum livro agoniante que tenha lido. Queria convidar alguém para entrar. Quem que se prontifica a vir conversar comigo? Será que alguém quer conversar? Falar sobre algum livro legal aí que tenha lido e que foi uma angústia só? O Vidas Secas é uma angústia só, né? Então, o Luiz Felipe diz que tá lendo, já tá quase terminando, Luiz? Tá em qual parte, né? Se não for abuso, eu entro de novo. Claro que não é abuso, Evelyn, você acha? Aqui não tem regra nenhuma. Aqui entra quem comigo, né? Essa que é a ideia. E melhor ainda se for. Ei, a Evelyn de cabelo novo e tudo hoje. Ai, que chique! Ah, tô me acostumando. Tá meio estranho ainda. Tudo Ficou bom? lindo! Tudo e você? Tudo bem Me conta que a também. gente, a gente vai cantar hoje, né? Eu de Ah, é preto, você de azul verdade! Nossa, marinho. não tinha visto. Isso. Me conte Não, qual livro a que diferença é que você. eu estou completamente cheia de pelos e você provavelmente não. Não, eu tô sem nenhum. Me diga uma coisa, que livro que você leu que você acha que foi desesperador? Esse. Como que é o nome? Ele Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Tá. Ele faz parte de uma trilogia Ah. imensa, um boxão. Esse é o primeiro ou é o Esse é o quê? primeiro. Esse é o Tá. primeiro, ele é de um autor sueco. Eu não Hum, sei pronunciar o nome, mas é algo com Stieg Larsson. Não sei. tá.
Tem filme, tem americano tem o filme do primeiro livro e sueco tem os três filmes. E Que é de uma legal. pessoa. Nossa, e é maravilhoso. Os filmes E são você bem. já viu todos? Ah, sim. Várias vezes, inclusive. A Aline já É, falou que assistiu o filme Puta que me pariu, ela é falou. um puta que pariu. Então, na verdade, eu vi primeiro, acho que o filme, depois me recomendaram os livros. Eu comecei a ler, na época eu lia só no ônibus. E, gente, eu ficava muito incomodada lendo esse livro, porque eu lia tipo assim, daí eu pensava, "Ah, agora morreu. Não vou mais ler isso porque agora morreu. Agora pegaram. Agora. E é assim, é uma história muito forte, porque fala de abuso sexual. Uhum. A personagem principal chama Lisbeth. Ela é, pra mim, uma das maiores girl powers, assim, maravilhosa. E ela é estuprada de uma maneira que o cara consegue narrar essa cena ali no livro de uma forma assim que é arrepiante, ter nojo, sabe? Nossa, e a gente, mulher ainda lendo isso, é horrível, né? Uhum. Mas aí depois, mas eu vou dar spoiler. Como diz a Aline, não existe spoiler no Pois livro. é. Depois ela se vinga dele de uma forma que eu também, Ah, eu já ouvi falar dessa eu lia no ônibus, daí história. eu ficava assim, Isso é aí. isso aí. Mas, enfim, O é um nome livro do assim. filme é o mesmo? Só que daí o nome da trilogia é Millennium. E aí o nome do Tá. filme é Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Aí é isso. Os outros dois, eu não lembro se é o mesmo nome dos livros, Ana. O dois é a menina que brincava com fogo e o três a rainha do castelo de ar. E os Mas três são esse, bons assim. nossa, muito. Só que assim, o último tem acho umas 500 e poucas páginas. O começo deles é meio arrastado, mas a Uhum. história, e daí é um misto de suspense com drama e se passa num lugar com neve. Então é uma coisa assim gelada, silenciosa, sabe, perigosa. Mas ela, nossa, ela é gótica, assim, ela tem um monte de piercing, tem tatuagem, ela se veste de um. Ai, ela é muito foda. Mas as E situações que ela ela tá se nos três envolve. livros. Nos três, aham. E os outros dois focam muito nela, principalmente o último, que conta mais a história da vida dela. Que ela tentou matar o pai, ela jogou um coquetel Molotov dentro do carro, tentou matar ele, porque ele maltratava a mãe dela tal. Não, é sinistro, sinistro. E é ela e o outro personagem é o Mikael Blomkvist, alguma coisa. E ele é um jornalista investigativo. É muito interessante. Mas é angustiante por causa disso, assim, a trama é muito envolvente, você não consegue parar de ler, mas aí eu parava de ler porque eu ficava, ai, agora morreu, agora morreu. Daí virava a página com medo, sabe? Quando você fica assim, agora pegaram. Ih, não, agora morreu. Só que não Você vai até o terceiro livro e nada. sim. É, Ai, fiquei não, com vontade de ler. nossa, é muito bom. Se você não quiser encarar esses gigantes, veja o filme, Ana. O filme, o americano primeiro, é muito bom, porque eles investigam juntos os crimes de mortes e estupros de várias mulheres. É um negócio meio sinistro, assim, meio macabro, sabe? Gente, é maravilhoso. É Que horrível, mas é maravilhoso. legal! É horrível, mas é Bem bom. legal. Tem na É. Netflix o primeiro filme. Ah, legal. Vou Tem. procurar. E é com aquele Vou ator do procurar o nome 007. certinho. Mas o Muito nome bom. do filme no Netflix é O Homem que Não Amava as Mulheres ou é Millennium? Os homens que não amavam as mulheres. Tá. Vou Veja procurar. hoje que você vai Procurar e gostar. vou ver. Quando chega Legal. no momento da virada lá, que eu não lembro como que é o nome do termo em inglês, meu Deus do céu, me O cagava plot toda. twist. Isso, né? Nossa Senhora! Que Vai gostar, legal. tenho Ai, certeza. Assista. legal. Assista Bacana. o filme que você vai gostar. E se um dia puder, leia o livro. Ele tem uma escrita assim, gostosa de ler. Envolvente. Só que, nossa, é um box, um mega box, né? Os livros são imensos, mas é muito, Mas é muito bom. aqueles que viciam, assim. Você quer ler o primeiro, já Total. quer o segundo, já quer o terceiro. Sim, eu li os três numa sequência só. Só que, nossa, me desgastou assim profundamente. Os E livros agoniantes, angustiantes fazem isso, né? A gente sai destruído do livro. sim, e essa situação que ela passa do estupro, depois
o autor narra, é uma coisa assim de muito medo, de andar sozinha, assim. Depois que eu li esses livros, eu fiquei com muito mais medo de andar sozinha na rua. Não Ai, que foi muito, desesperador. não foi tipo uma coisa Essa assim, foi uma consequência ruim da é, leitura. bem ruim, porque ela sofre um abuso muito pesado. Uhum. Mas Mas o livro legal. em si é Mas bom. eu fiquei com vontade de ler. Nossa, Legal. assista o Depois filme eu vou hoje, se colocar você nas puder. indicações da live, vou colocar esses livros, a Coloca, trilogia. coloca. Capa bem Legal. bonitona. Muito obrigada por participar de Imagina! novo. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Deixa eu ver o que falaram aqui. É, Maria Eduarda entrou, legal. Uma coisa que o Emerson Castro ensina aos alunos é ler no articulado. Verdade. No filme eu fiquei com vontade de vomitar. Tava aqui refletindo. A Maria Carolina disse que estava aqui refletindo que depois que parou de andar de busão, passou a ler menos. Fato. E o William diz, verdade, Maria, a gente chega em casa cansado. Putz, ônibus é tão bom pra ler, né? Bem isso. Fala de Walking Dead, você leu? É agoniante. Não, eu nunca li. Nunca li nem vi o Walking Dead, porque eu não gosto de história de zumbi, gente. Eu tenho uns problemas, assim, com umas histórias, sabe? Mas eu acho que você podia entrar pra falar. Eu li um que se chama Boneco de Neve. Comecei bem despretensiosamente, porque já estava no Kobo e amei. É sobre serial killer. Ah, legal, o William pode falar de vidas secas. Oba, vou te chamar. Ei, esse da Boneco de Neve, conta mais aí pra gente. Não sei se vai dar tempo da Aline entrar, mas se der tempo, você conta pra gente. Já tô chamando o William para falar de Vidas Secas, que é o nosso outro, né, livro aí do Graciliano Ramos, né? Falamos do Angústia e agora, William, agora vamos falar de Vidas Secas. Tudo bom, William? Oi, tudo bem, e você? Tudo. Você leu Vidas Secas faz tempo? Faz muito tempo, eu li na época do colégio, assim, depois acho que na época da faculdade eu reli de novo, assim. E super te E aí marcou. eu, muito, assim, porque acho que foi uma das primeiras leituras densas que eu tive, tipo, um dos clássicos, né, Graciliano e tal. E eu acho que o que mais me marcou é a narrativa do Graciliano, que não tem muito adjetivo, é muito seca. Então, assim, não sei, Sim. mas eu me lembro lendo, assim, parece que imaginava, assim, estava naquele sertão, Aquela sabe, naquela aridez, dificuldade né? daquela família, e ao mesmo tempo, assim, você se identificava um pouco com o Fabiano, que o Fabiano era um sujeito meio chucro, mas ele tinha ele adorava quem tinha o dom das palavras, que para ele encantava, né? E ao mesmo tempo, assim, acho que assim, a Vitória, que era a mulher dele, né? Aham. Você se identifica com ela, porque ela não se contentava com aquela pobreza, com aquela miséria, ela tinha um desejo de sempre melhorar, melhorar. E acho que os dois meninos também, e claro, né, a passagem da baleia ali, tipo, muito me chocou. A Mariana diz que quem não chora, a cachorra-baleia, quem não chora nessa parte é desumano. Verdade, gente. Que livro É de cachorro verdade. que morre é verdade. A Evelyn diz. Até porque ele fala que quando ela morre tem um céu cheio de preá Ai, pra ela gente, é tão caçar, então você fica triste, imaginando, é né? É muito tão triste, triste. né? E você sabe que eu, quando eu li esse livro, eu me identificava com os filhos. Assim, aquela coisa meio, né, sendo Uhum, arrastado. E é isso, e tem sim, que fazer, e eles não entendendo direito as coisas que aconteciam. Eu tinha, às vezes, muita raiva da assim, a Vitória, sabia? Porque eu achava muito injusto ela culpar o Fabiano pelas coisas, porque ela faz isso, né? sim, Muitas uhum, vezes no livro, assim, aquela coisa assim, ah, a gente tá nessa vida só por causa de você. Ai, eu tinha muita dó, assim, eu ficava com sim, pena. Mas é um livro angustiante, né? A parte mais angustiante pra você é a parte da baleia? é. É, Uhum, né? que é assim que me marcou, sabe? Tipo, toda a narrativa dos tiros que ela leva, da agonia que ele descreve, dela morrer e tudo mais. E eu tava lembrando ali antes de entrar, o Aguinaldo Silva, ele fez meio que uma homenagem, assim, pro Vidas Secas na primeira fase, Senhora do Destino. Porque a Maria do Carmo, que era a Carolina Dickmann, era do Uhum. sertão também, eles tinham um Sim, cachorro, e o é cachorro morre, só verdade. que morre atropelado. Então, assim, ele já falou que foi meio que uma inspiração e tal. Ai, olha que Então, legal. então ela é meio, assim, a Vitória ali. E a Carolina Dickmann, né? Porque ela também quer sair daquele sertão, tem os Sim, filhos e ela que tudo também quer melhorar mais, de então. vida, é.
Exatamente. Ai, gente, Senhora Eu do acho Destino que, é ótimo. Eu tinha esquecido dessa novela. eu acho que um pouco que mais me identifiquei com assim, a Vitória, porque assim, não tem nada, não venho do sertão, né? Mas eu vinha do interior, então eu tinha aquela vontade de sair de lá, de melhorar, e acho que eu vi isso assim, a Vitória, De sabe? ter Assim, outra de não vida, se né? conformar com a situação, Sim, nunca se sim. conformar. Que Mas eu acho que tudo é legal. marcante ali, o cenário, né? É. A Onde é narrativa. ambientado, mas É. principalmente e não é uma narrativa difícil de compreender, né? Porque existem Não. clássicos que a gente chama que é uma leitura mais difícil, assim, mas e o Graciliano não, assim, é um texto que flui, assim, é É. triste, mas flui. Ele tem um texto muito acessível. Isso acontece com Sim, Angústia também. O texto dele é muito acessível, ele é muito objetivo, ele é muito direto, né? É, e aí é um livro rápido, não só rápido de ler, mas envolvente, né? Porque ele não tem. sim, É engraçado como o Graciliano Ramos ele consegue descrever sem ser enfadonho. Ele uhum, sabe assim exatamente, exatamente o quanto que ele usa para descrever alguma coisa. Mais do que aquilo ia ficar demais, menos ia é ficar uma verdade, descrição pobre. É impressionante, né? Assim a precisão dele para descrever. sim, Eu acho impressionante. Muito legal, William. Adorei que você entrou para contar essa que bom, história bacana. Amei. Beijo. Continue na beijo, live aí. pode deixar. Deixa eu ver o que mais que as pessoas falaram aqui. É, a Aline contou a história do boneco de neve. O cara faz um boneco de neve quando terá uma vítima. Só que demora até os investigadores entenderem a ligação. Rapidinho, leitura simples. Eu gostei. Pô, deve ser legal, parece bem bom, hein? Eu li, a Evelyn disse que leu Vidas Secas no ônibus. Gente, chorei de comer ranho. Esse livro é muito triste. Eu vou fazer uma live, eu acho. Livros de chorar de comer ranho. Hip Baleia, bem isso. A Evelyn diz que ama esse tipo de mistério. Em Senhora do Destino, né? E no final a baleia da cria. Nossa, eu não lembro disso. Ah, é verdade, né? Não sabia dessa referência, não. Chocada, eu também não. Lembram que a Maria do Carmo volta lá para a Terra Natal e o senhorzinho. Ah, a baleia da novela. Ah, tá. Lembram que a Maria do Carmo volta lá para a Terra Natal dela e o senhorzinho diz que foi cruzando filhotes da baleia, alguma coisa assim? Não me lembro direito. Gente, eu não tenho essa memória, não. Desculpa aí, mas, né? Não sei. Mas, ó, o William, que é o noveleiro aqui de plantão, que sabe tudo de novela. O William devia fazer live de novela, inclusive falou que é isso mesmo, que a tal da cachorrinha lá da Carolina Dickman deu cria. Muito engraçado, gente. Gente, já acabou, está quase acabando a nossa live já. Vejam como passa rápido, já são 8h50, né? E eu sempre procuro agora acabar um pouco antes, que eu fiquei um pouco traumatizada na primeira, né? Que tipo, acabou, não dei tchau pra ninguém. Então eu só queria lembrar algumas coisas, né? Para quem entrou depois, vou só relembrar os livros que a gente citou, né? Aqui hoje, o Pintacilgo da Dona Tarte, o Angústia do Graciliano Ramos, deixa eu achar o outro aqui, o Enclausurado do Ian McEwan, também falamos dele. E mais um de Lambuja. O de Lambuja, na verdade, é o Pintacilgo, né? Esse daqui estava na lista dos três. O Crime e Castigo do Dostoiévski. E aí, eu também vou colocar aqui na lista da live de hoje. Vou colocar o livro que a Aline indicou, O Boneco de Neve. Depois você me passa a indicação certinha, Aline. E vou colocar também a trilogia que a Evelyn entrou aqui para falar. E vou colocar o Vidas Secas. Então, acho que são os livros aí que a gente citou hoje. Vamos sair dessa live com mais trocentos livros na lista? Vamos, né? Essa é mais ou menos a ideia. Na próxima sexta, depois de amanhã, a gente vai falar sobre histórias reais. E nessa live, gente, eu acho que eu vou falar muito mais do que 3 livros, né? Vou tentar não falar de história de livro reportagem. Vou tentar falar de livros que se inspiraram em histórias reais para construir suas histórias ficcionais. Essa é mais ou menos a ideia. Livros inspirados em histórias reais. Porque a gente vai ter uma live só de livro-reportagem, tá? Então eu espero vocês sexta. Espero que vocês tenham gostado da de hoje. Logo mais já vão estar lá todas as indicações
nos stories da Toda Letra e eu tenho colocado sempre nos destaques também as indicações de cada live, tá bom? Meu pai amado, eu amo essas lives, eu também amo, Evelyn, eu acho que passa rápido demais. E daí eu fico pensando, será que eu faço 2 horas? Será que o povo me aguenta, né? Mas, enfim, para fazer 2 horas eu tinha que pensar em mais livros ainda, né? Vai que a gente pensa nisso. E não esqueçam, sexta-feira live e na segunda-feira a gente vai ter live também, só que é com o Curitiba Cut, acho que vai ser bem legal, tá bom? Até, então, depois de amanhã, obrigada por todo mundo que assistiu. Beijão. E pensem em livros que foram inspirados por histórias reais para vocês entrarem aqui e conversarem comigo, tá bom? Beijocas. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Até.